Nem preciso dizer da minha imensa alegria em voltar ao Rio Grande do Sul e rever velhos e grandes amigos da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a FEEGS. Muito obrigado pelo carinho de todos, pela afetividade, pelo amparo. Gostaríamos também de cumprimentar a todos que nos assistem pelas redes sociais, Facebook, pela Rádio Fraternidade, demais canais de televisão, pela web, pessoas que estão nas suas casas nos acompanhando, e Jesus possa nos inspirar e nos abençoar para as reflexões dessa tarde. O nosso tema é convivendo com os Espíritos. E de início gostaríamos de lembrar, com Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, que uma das maravilhas do Espiritismo é nos livrar do desespero do túmulo. A perda de um ente querido, a perda de alguém que amamos, a perspectiva de uma separação eterna e a perspectiva do fim de tudo com a morte, é uma das ideias mais aterradoras que o Espiritismo soube afastar com a maravilha do esclarecimento da possibilidade de comunicação entre aqueles que já atravessaram os portais da morte e nós, que ainda estamos em provas e expiações no corpo físico. Esse fato extraordinário, a prova da imortalidade da alma por si só, nos conduz às mais profundas reflexões, porque altera de modo substancial o quadro dos nossos valores, altera a nossa lista de prioridades. A certeza da imortalidade da alma nos dá uma dignidade sem igual. Nós caminhamos, diz Kardec, em meio às lutas, aos sofrimentos, aos desafios, aos tropeços, às perseguições, agressões, caminhamos de cabeça erguida, porque sabemos que toda luta, que toda prova é nuvem passageira no céu da nossa evolução espiritual. Nos aguarda a vida no mundo espiritual, a vida futura, como dizia Kardec. E isso nos dá uma esperança serena, não sem dor, não sem lágrimas, não sem suor, mas uma esperança serena, que nos permite caminhar, sabedores de que a nossa imortalidade é a maior herança e o maior presente que o nosso Criador poderia ter nos dado. Falar então da convivência com os Espíritos, aliás, falar de convivência, é sempre falar de dois lados, porque numa convivência há no mínimo dois lados. Com os Espíritos não é diferente. De um lado há todos nós, os encarnados, que estamos com os nossos sentidos e com a nossa memória embotada, que estamos provisoriamente sem a posse da nossa visão espiritual, das nossas lembranças, das nossas possibilidades de movimentação, porque o corpo físico, nas palavras de Emmanuel, é uma câmara que abafa as percepções do espírito imortal.
mas do outro lado dessa convivência estão os espíritos. Nós gostaríamos de iniciar a reflexão sobre essa convivência do lado de cá. Primeiro do lado de cá, depois do lado de lá. Do lado de cá, invocamos o capítulo 3 do Livro dos Médiuns. Capítulo intitulado O Método, especialmente no item 28. Porque no item 28 do capítulo 3 do Livro dos Médiuns, Kardec, com seu espírito pedagógico e de educador, irá classificar aquelas pessoas que entraram em contato com os espíritos, que tiveram a oportunidade de se debruçar sobre o fenômeno da imortalidade da alma. E ele diz assim: entre os que se convenceram por um estudo direto, podem destacar-se. Se convenceram da imortalidade da alma, se convenceram da comunicabilidade dos espíritos, do fenômeno espírita. Primeiro grupo, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhes-emos espíritas experimentadores. Experimentadores. Estão focados no fato. Seja no fato da mediunidade de cura, seja no fato da mediunidade de efeito físico, seja no fato da mediunidade de pintura, na psicografia, no desdobramento, nos diversos tipos de mediunidade e nos diversos modos pelos quais os espíritos entram em contato conosco. Mas não passam do fenômeno. Observam, e alguns observam 40, 50 anos, sem extraírem nenhuma consequência dessa observação. Esses são aqueles que optaram por uma convivência pobre, convivem apenas com o fato, apenas experimentam o fenômeno. Nós poderíamos dizer então que esses estão no primeiro degrau da convivência com os espíritos. É como alguém que recebe uma banana maravilhosa, come a casca e joga a banana fora. Porque não extrai o que há de mais precioso no fenômeno espírita. Mas há esse grupo. Segundo grupo, segundo Kardec, os que no Espiritismo veem mais do que fatos. Esses são mais perspicazes. Compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres, na personalidade, nos seus valores. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua a ser avarento, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o cioso, sempre hostis, consideram a caridade apenas uma bela máxima. É interessante, porque aqui já houve progresso.
mas um progresso incompleto. E Kardec diz assim: são os espíritas imperfeitos. Imperfeitos. Porque já perceberam que o fato de um espírito comunicar-se conosco atesta a imortalidade da alma. E se a imortalidade da alma é atestada, nosso quadro de valores está comprometido. A maneira como eu vivo está comprometida. No entanto, eles admiram as consequências, admiram o raciocínio filosófico que decorre do fenômeno da comunicação com os espíritos, mas não se animam a fazerem as mudanças necessárias na sua maneira de pensar, na sua maneira de sentir e na maneira como vivem no cotidiano, já que o tema do congresso passa pela espiritualidade no cotidiano e nas relações. Esses não se animam, são os espíritas imperfeitos. E é interessante como Kardec é caridoso até para com as palavras. Ele não condena, ele não critica, ele apenas atesta o fato e dá o nome de espíritas imperfeitos, porque eles vão se aperfeiçoar. Eles vão se aperfeiçoar. Os espíritas imperfeitos são aqueles que estão envolvidos, mas não estão comprometidos. Há muito tempo atrás, eu estava em uma atividade profissional e veio um palestrante e falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: estar envolvido é diferente de estar comprometido. Vou dar a diferença. No café da manhã, ovos com bacon. A galinha está envolvida, mas o porco está comprometido. Porque no comprometimento você se entrega sem garantias. Sem garantias. O espírito imperfeito é como a galinha. Está envolvido no café da manhã. Está envolvido com as magnas questões da humanidade. Imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos. Ele ainda está num segundo degrau. Terceiro grupo, os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. Olha que interessante. Então não tem essa de que a pessoa que está comprometida com o espiritismo, ele não tem pressa, porque ele sabe que vai reencarnar várias vezes, então ele adia tudo. Não tem isso. Esse grupo aqui de espíritas, que é aquele que se comprometeu, que viu a consequência moral e que assumiu a transformação moral, ele tem urgência. Como diz Bezerra de Menezes, tem urgência, mas não tem pressa. Mas tem urgência, tem um senso de urgência. Eu preciso me aprimorar, eu preciso avançar, preciso progredir, preciso resolver isso agora, que a oportunidade está nas minhas mãos.
reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Tem esse senso de urgência. Agora olha que interessante, as relações com eles, com as pessoas desse grupo aqui, sempre oferecem segurança. Olha que interessante, porque a convicção que eles nutrem os preserva de pensarem em praticar o mal. Olha só, eles têm uma convicção tão profunda que sequer pensam em praticar o mal. Então a convivência com esse grupo de espíritas é segura, são pessoas confiáveis, são pessoas acolhedoras, são pessoas moralmente estáveis, seguras. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem. Em tudo. Caridade na palavra, caridade nos gestos, caridade nos pensamentos, nos sentimentos, caridade nas relações. São os verdadeiros espíritas. Olha que interessante, vírgula, tem uma vírgula. São os verdadeiros espíritas, vírgula, ou melhor, vírgula, os espíritas cristãos. Isso é Kardec. O verdadeiro espírita é o espírita cristão. Vamos trabalhar um pouquinho isso. Quando eu digo cristão espírita, estou dizendo uma coisa. Quando eu digo espírita cristão, estou dizendo outra. Cristão espírita. Quantos tipos de cristãos existem? Vários. Você pode ser um cristão da Igreja Oriental Ortodoxa. Você pode ser um cristão da Igreja Apostólica Católica Romana. Você pode ser um cristão da Igreja Reformada, Pentecostal, Batista, vários. Você pode ser um cristão mórmon. Tem vários grupos cristãos. E existe um grupo de cristãos que não é ortodoxo, que não é o católico, que não é o mórmon, que é o cristão espírita. Mas todos somos cristãos. Mas quando eu digo espírita cristão, nessa classificação de Kardec, o que ele está querendo dizer? Dentro do grupo dos cristãos que são espíritas, tem uma outra subdivisão. Porque entre os espíritas tem os experimentadores, os imperfeitos, os espíritas cristãos e o quarto grupo, que são os espíritas exaltados, que o Kardec acha que é o grupo mais perigoso. Ele diz assim: há finalmente os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Olha o desabafo do Kardec. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível. Então, qual que é o problema do espírito exaltado? O espírita exaltado, ele tem confiança cega nos espíritos. E pueril, infantil. E leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo uma reflexão e um exame demonstrariam. Olha só. Quer dizer, bastaria a pessoa examinar um pouco, refletir, que ela perceberia o absurdo. Mas como ele é exaltado, ele não reflete e ele não examina.
O entusiasmo, porém, diz Kardec, não reflete, deslumbra. O entusiasmo não nos leva a refletir, ele só nos deixa deslumbrado. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do Espiritismo. Não é? E aí ele vai falar um tanto de coisa. Sem dúvida, aí ele vai falar que os adversários acabam criticando o Espiritismo muito, e o Espiritismo acaba perdendo na sua reputação por conta desse grupo de exaltados, que são entusiasmados, têm boa vontade, mas são exaltados. Então, tem 4 tipos de espíritas: experimentadores, espíritas imperfeitos, espíritas cristãos e espírita exaltado. De modo que, o que nós estamos querendo trazer para essa reflexão? Vou entrar em contato com os espíritos, vou conviver com os espíritos. E você pertence a qual grupo? Você é um exaltado? Então a sua convivência com os espíritos, se você for um espírito exaltado, será uma convivência pueril, crédula. Você vai aceitar tudo. Aceitar tudo. Tudo. Eu me recordo de um caso que uma pessoa chegou para o Chico e disse assim: Chico, eu vou trazer aqui para você um médium lá da nossa cidade do interior. Chico, você não acredita, ele está recebendo todos os apóstolos. Todos os apóstolos. E aí o Chico falou assim: nossa, minha irmã, é verdade? Então não é ele que tem que vir aqui não, eu que tenho que ir lá. Eu acho que a pessoa refletiu um pouquinho e falou: todos os apóstolos é um pouquinho demais, né? Todos os apóstolos. Então é o crédulo, é uma maneira de conviver com os espíritos. O espírito exaltado. E tem a outra, tem o espírita experimentador. Então ele fica de fenômeno em fenômeno, de fenômeno em fenômeno. Não é? Inclusive há algo interessante da experimentação, não é? Que é o espírita experimentador que tem plano de saúde espírita. Plano de saúde espírita é o seguinte: deu problema de pressão alta, vai no médico de cura. Procura sinusite, médium de cura. Então é o plano de saúde. Está ligado. Não que a mediunidade de cura não seja uma bênção, ela é uma bênção. É uma bênção. É um trabalho maravilhoso. Desde que eu não fique apenas na casca do fenômeno. E desde que eu enxergue as consequências morais e veja que a verdadeira saúde é a saúde que brota da intimidade do espírito imortal. E essa saúde não se alcança sem a nossa transformação moral. Por quê? Porque todas as pessoas que Jesus curou morreram. Todos os cegos que foram curados por Jesus morreram. Todos os leprosos que foram limpos morreram. Inclusive Lázaro, que foi ressuscitado, morreu de novo. Então aquilo foi um paliativo. Foi uma misericórdia para que o espírito entendesse e se renovasse. Sendo que alguns não conseguiram. Quando ele curou 10 leprosos, 9 voltaram a contrair lepra, mostrando que a doença não está no corpo, a doença está na alma. Esse é um ponto extraordinário que nós temos que pensar. Portanto,
Se vamos falar de convivendo com os espíritos, primeiro ponto que nós precisamos pensar: se eu vou conviver com os espíritos, que eu seja então um espírita cristão, que é alguém que valoriza o fenômeno, respeita o fenômeno, incentiva o fenômeno, mas extrai do fenômeno as consequências morais, que são quais? O Evangelho de Jesus. E muda seu padrão de conduta pela base do Evangelho, pelas leis morais. Porque aí você terá uma convivência segura, madura, e você será uma pessoa confiável, estável, psíquica e comportamentalmente, porque vamos poder confiar nessa pessoa, contar com ela. Mas, nós dissemos, uma convivência tem dois lados. Se do lado dos encarnados, o ideal é que tenhamos um espírita cristão entrando em contato, e do lado dos espíritos, como é que funciona? Bom, questão número 100 do Livro dos Espíritos. Kardec deu um passo extraordinário que nenhuma corrente espiritualista do planeta deu. Nenhuma. Kardec fez questão de didaticamente esclarecer que os espíritos ocupam graus diferenciados de evolução espiritual. Em suma, nem todo espírito é igual. Os espíritos são diferentes em graus evolutivos. Então, na questão 100 do Livro dos Espíritos, Kardec deu o título Escala Espírita. O adjetivo espírita aqui tem a ver com do mundo espiritual. Escala do mundo espiritual, não é de movimento espírita. Por isso Kardec chama mundo espírita, e aqui escala espírita. E olha o que ele diz: a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles. Grau de adiantamento deles. Vírgula. Nas qualidades que já adquiriram, vírgula, e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Olha só. Qualidades, imperfeições, portanto, grau de adiantamento. Por quê? Porque Kardec entendeu que entrar em contato com o mundo espiritual é como sair nas ruas de Porto Alegre e conversar com alguém. Nós tivemos uma pesquisa, foi feita em Belo Horizonte. Era uma pesquisa do setor de psicologia. Isso não é piada, gente. Pode rir, mas não é piada. Era uma pesquisa mesmo do departamento de psicologia. Porque o que se queria examinar era a reação das pessoas ao microfone e a uma entrevista. Então formularam a seguinte pergunta. Uma pessoa saía, tinha uma câmera, segurando uma câmera grande, e uma repórter bonita com o microfone, e chegava para a pessoa e falava assim: eu não sei se o senhor está sabendo que o Congresso acaba de aprovar um novo tributo, um novo imposto. É o imposto pelo consumo de oxigênio. E esse imposto será pago pelo tamanho do nariz. Então, a pessoa que tem um nariz maior, paga um imposto maior. Quem tem um nariz pequenininho, consome menos oxigênio, vai pagar menos. O que você acha dessa lei? Era muito engraçado, né? Porque alguns respondiam assim: isso é um absurdo.
E eu tenho culpa de ter nascido com o nariz grande? E respondia e comentava. Pouquíssimos falavam assim: não, mas isso só pode ser uma brincadeira, não é? Isso é uma brincadeira, não é? Não duvidavam. As pessoas partiam do pressuposto que aquilo era verdade. Por quê? Porque tinha uma repórter bonita com o microfone na mão e uma câmera grande. O contato com os espíritos é a mesma coisa. Tem um médium aqui, você entra em contato, o espírito começa a falar com você, e você fala: nossa, é espírito. É espírito. É um espírito. Pode ser um espírito muito mais ignorante do que você. Muito mais. Muito mais ignorante. Ou pode ser um espírito, nós vamos ver pela escala aqui, porque Kardec estabelece essa escala. Tem hora que ele fala de um modo genérico, espíritos superiores e espíritos inferiores. Então, essa é uma classificação geral. Quando ele fala assim, espíritos superiores e espíritos inferiores, ele está se referindo a os que estão no ponto mais alto da escala e os que estão no ponto mais baixo. Mas quando ele quer ser mais detalhista, aí ele divide. E é aqui que é importante. Então, aqui nós temos, da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, espíritos bons. Terceira ordem, espíritos puros. E nessa terceira ordem, ele diz assim, dá uma dica para a gente: não vou, nessa primeira ordem, os espíritos puros, não vou classificar. Não vou classificar, claro. Vamos fazer classificação de espírito puro? Não é? Então, na terceira ordem, espíritos imperfeitos, dá uma olhadinha. Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. A característica, isso é bom até para a gente encarnado, saber em qual classificação que a gente está. Não precisa contar para ninguém não, pode guardar em segredo, sem constrangimento. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Eu me identifiquei. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Então, qual que é o problema aqui? O problema aqui é se o guia da sua casa é um espírito imperfeito. E a casa inteira está seguindo esse guia. E esse guia, ele tem predominância da matéria sobre o espírito, então ele fica dizendo que carro que você vai comprar, que roupa que você vai vestir, se você tem que sair de viagem, se você não tem que sair. Por quê? Porque ele ainda está preso a questões que são materiais. Ele tem propensão para o mal. Isso significa que ele tem ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões. Nem todos são essencialmente maus, dizem Kardec. Em alguns, há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Então, alguns são maliciosos. E aí tem um fato curioso, que é a pegadinha. Porque é o espírito leviano. Então, o espírito leviano, ele quer rir. E nada melhor para um espírito leviano rir do que um encarnado crédulo.
do que um encarnado que acredita em tudo. Qualquer coisa que falar com ele, ele assume. Então isso é de dar risada mesmo, para o leviano, né? Para a gente é de chorar, né? Para a gente é de chorar. Então, uma amiga, eu não posso dizer quem, me contou que chegou numa casa espírita, que eu também não posso falar onde, e o senhor, é interessante, né? Porque não é maldade. O espírito leviano, como diz Kardec, ele não é maldoso, ele é leviano, ele gosta de pregar peça. É o gozador. Então estava o senhor lá, que era o presidente da casa, e ele chamou a pessoa e falou: vem cá, agora eu vou te mostrar o nosso trabalho de desobsessão. E aí abriu assim um quintal, que é essas casas espíritas do interior, né? Então o salãozinho tinha um quintal cheio de gaiola de passarinho. Aí a pessoa olhou e falou assim: meu Deus do céu, vai prender todo mundo aqui nessa casa espírita. O pessoal está contrabandeando pássaro silvestre. Ele falou: mas vocês estão pegando passarinho silvestre? Não, minha irmã, fica tranquila. Esse aqui é o trabalho de desobsessão. As gaiolas que estão presas são os espíritos que estão em tratamento. As que estão soltas é porque o espírito já melhorou, já saiu. Aí ela disse assim: e quem determina que hora que abre a gaiola ou fecha? O guia da casa. Então, do ponto de vista do espírito leviano, porque para nós é triste, a gente olha compadecido, não dá para rir disso, assim, constantemente, né? Da primeira a gente ri, mas constantemente a gente fica triste. E o espírito leviano devia rolar no chão, né? Mais de 50 gaiolas, imagina quanto que os frequentadores da casa gastaram comprando gaiola, né? A outra era o seguinte, também não posso contar o santo, né? A pessoa estava tomando passe, assim, uma fila de passe, e ela está aqui concentrada, fazendo prece, né? De repente, quando ela abre uns olhos assim, vê uma pessoa saindo da sala de passe, brilhando. Ela fala: meu Deus do céu, efeito físico. Que passe poderoso. Aí olhou para a pessoa, chegou, na hora que ela pegou, viu que a pessoa estava molhada. Falou: minha amiga, o que é isso? Não, a gente toma o passe aqui, e aí eles derramam óleo de cozinha na gente para fixar os fluidos. Para fixar os fluidos. Óleo de cozinha. Então imagina, você vai no salão, faz aquela escova, né? Fala, né? Convida sua mãe, sua irmã, todas de escova, aquele cabelo bonito, né? De repente vem aquele óleo de cozinha para fixar os fluidos. E era um guia da casa que havia dito, evidentemente, né? Para a pessoa. Então, são os espíritos imperfeitos. E Kardec já começa, é curioso, porque ele começa assim: 10ª classe, né? Que é a última lá. Espíritos impuros. Kardec é caridoso para dar um nome. Porque se a primeira classe lá, da primeira ordem, são os espíritos puros, a 10ª, que é a última, espírito impuro. É justo. Mas olha aqui, características desses espíritos: são inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Então, esses espíritos aqui, a preocupação deles é praticar o mal. Como espíritos, eles dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar.
Fica a dica, né? Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem. Pela linguagem. Mas quando Kardec diz linguagem, ele não está dizendo palavras bonitas ou palavras feias. Não é isso. Olha aqui. A trivialidade e a grosseria das expressões, nos espíritos como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, senão também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e se tentam iludir falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam por se traírem. Acabam por se traírem. Por quê? Esse espírito, ele consegue fingir por um tempo, mas por muito tempo ele fingir que é um espírito superior, ele não consegue. Ele não consegue. Ele se trai. Ele se trai. Não é? Então essa é a 10ª classe. 9ª classe, espíritos levianos. Levianos, que são esses aqui, né? Os guias dessas casas que eu citei. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. O negócio é gozar. Eles perdem um amigo, mas não perdem a piada. Não é? Metem-se em tudo. Olha isso aqui. Metem-se em tudo. A tudo respondem. Responde tudo. Então, se você perguntar assim, você acha que aquele negócio que eu estou fazendo no meu carro lá, estão pagando um preço bom? O preço está bom não. Pede mais. Está fazendo papel de bobo. Mete-se, responde tudo. Porque é claro que um espírito bom, das classes superiores, ele não responde essa pergunta. Se você perguntar, ele não responde. Não responde. E isso se não te der um puxão de orelha. Falar, meu filho, Deus te deu livre-arbítrio e inteligência para você decidir. E nós estamos aqui orando, se você fizer um mau negócio, você vai aprender. Da próxima você faz um bom. Porque você tem que exercitar discernimento. Não respondem. Não respondem. Não tomam decisão para você. Não tomam. Mas esses aqui não. Os zombeteiros metem em tudo, responde tudo. Sem se incomodarem com a verdade. Né? Dá a resposta. Se é verdadeira, aí é outra história. Não é? Gostam de causar pequenos desgostos. Olha que interessante isso. Para eles, né? Interessante para eles, né? E ligeiras alegrias. Então eles gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias. Porque o pequeno desgosto, eles morrem de rir. E ligeiras alegrias é o único que eles têm para oferecer. Gostam de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes, porque esses são os nomes que as civilizações antigas deram para esses espíritos. Espírito zombeteiro. Espírito zombeteiro. Levianos. E aí temos 8ª classe. Essa é interessante. Espíritos pseudo-sábios. Esse é perigoso. Eu acho que é um dos mais perigosos, na minha opinião. Dispõe de conhecimentos bastante amplos. Olha que interessante. O espírito pseudo-sábio, ele tem conhecimento amplo. Porém, creem saber mais do que realmente sabem. Esse é o problema do pseudo-sábio.
Qual que é o problema do pseudo-sábio? Ele tem uma perfeita consciência do que ele sabe, mas ele não tem consciência nenhuma da ignorância dele. E isso é um perigo. Porque quando você não tem noção da sua ignorância, é um perigo. É um perigo. É aquele típico caso, todo mundo aqui se lembra, quando estava na escola, a professora, o professor deu aquela prova dificílima. Dificílima. Você acabou a prova com a sensação de que tirou 0. Virou para o colega e falou assim: e aí, o que você achou da prova? Nossa, fácil demais. Fácil demais. Fácil demais. Tinha um professor meu que dizia assim: meu filho, a ignorância ela tem certeza de tudo. De tudo. Ignorância, ela tem absoluta certeza de tudo. A sabedoria que duvida. A sabedoria duvida. Duvida. Aliás, olha que lição isso aqui, hein? Esse é o julgamento, é onde vai desembocar o julgamento de Sócrates, porque Sócrates foi no oráculo, e o oráculo diz: esse é o homem mais sábio do mundo. Aí o Sócrates achou aquilo esquisito, falou: isso deve ser espírito leviano, porque o Sócrates já estava escolado, né? Falei: isso aí não acredito, não acredito. Aí falou: vou provar que esse oráculo está errado. E aí ele saiu entrevistando médicos, políticos gregos, viu gente, daquela época, políticos, artistas, e começou a conversar com eles. E aí o que o Sócrates percebeu? Ele percebeu esse fenômeno aqui do pseudo-sábio. O sujeito entrevistou um artista. O sujeito era um grande artista, sabia muito de arte, mas ele acreditava que sabia de tudo. E aí o Sócrates falou assim: não, esse não é sábio, porque ele não tem noção do que ele ignora. Isso é um perigo. Você tem que ter muita noção do que você ignora. Não, isso eu não sei. Não sei. Tem que ter noção disso. Então, depois que o Sócrates entrevista todo mundo, que conclusão que ele chega? Olha, realmente eu, Sócrates, sou o homem mais sábio do mundo. Por quê? Porque de todos com quem eu conversei, eu sou o único que tem noção da minha ignorância. E aí ele cunhou a célebre frase dele, que ele sabia, ele tinha perfeita consciência do que ele ignorava. Esse é o verdadeiro sábio. Então o pseudo-sábio é perigoso, né? Eles creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado algum progresso sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes, mas em geral isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. O que é ideia sistemática? É a pessoa que acha que pode explicar tudo com a teoria dele. Acha que pode explicar tudo. Esse é um espírito perigoso. Mas em geral, é uma mistura de algumas verdades com erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação. Olha, de todos os espíritos que Kardec vai classificar, o único que é obstinado é o pseudo-sábio. Eu tenho um bisavô, ele está no mundo espiritual já, e ele não vai ficar chateado não, que eu vou contar esse caso aqui, vou dividir. Ele se chamava Isidro Pedra. Olha o nome da criatura, Isidro Pedra.
Qual que era o problema do isidro? Todo mundo na agricultura sabe que em agricultura você tem a raiz de uma planta que é chamada de cavalo, que geralmente é uma planta bruta. E aí você pega uma parte mais delicada da muda e coloca naquele cavalo, por quê? A base, a raiz é forte, é resistente a pestes. Então, aquela planta mais delicada, que é de uma fruta, de uma laranja, de uma mexerica, quando você coloca no cavalo, ela fica mais resistente e dura mais, resiste mais às pragas. Mas se você pegar a semente e plantar, o que nasce? O cavalo. A planta que está na base. Então, ele foi numa plantação de laranja, e aquelas laranjas docinhas, lindas, ele pegou a semente, plantou. O que nasceu? O cavalo, que era limão. Porque a base era um limão, daquele limão selvagem. Aquele que você olha e já começa a chorar. E ele plantou, nasceu limão. Ele sentava, pegava o canivete, descascava, chupava o limão. Todo mundo fala, mas seu Isidro, isso é limão, é laranja, fui eu que plantei. Fui eu que plantei, foi você que plantou? Fui eu que plantei. Então, o problema do espírito pseudo-sábio é que ele é obstinado. Ele tem certeza, principalmente quando ele está errado. Então, o espírito pseudo-sábio, ele cria uma obsessão em 5.000 pessoas. Entende? Bom, mas vamos falar para encerrar, porque tem os espíritos neutros. Isso é engraçado. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Não faz nada. Esse, né? Não tem nem coragem de fazer o mal e nem de fazer o bem, né? Às vezes ele não tem ânimo nem de se comunicar, não é? Então esse nós vamos deixar, é o neutro, né? Tem o espírito batedor ou perturbador. Aqui é interessante, porque o que o Kardec está querendo chamar com essa classe aqui, de espírito batedor, é aquele espírito mais materializado, que em função da sua... Não significa que ele é mau, Kardec vai dizer isso aqui. Não significa que ele é mau. É que ele é mais brutalizado, então ele é mais apto a produzir efeito físico. Não é? Mais apto. E às vezes os espíritos superiores se servem deles para a produção de fenômenos mais físicos. E quando eles estão sob a direção de um espírito bom, eles fazem coisas boas. Aí temos a segunda ordem, os bons espíritos. Os bons espíritos. Características gerais: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm ciência, outros sabedoria, e outros a bondade. Olha que interessante, não é? Às vezes é um espírito muito bondoso, ele pode não ter um desenvolvimento grande intelectual ou sabedoria, mas ele é amor puro, é um espírito bom, não é? E aí ele vai aqui, depois leiam, que nós estamos já na 107, aí vem 108, 109, questão 112, espíritos puros, características gerais, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado
a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, então a perfeição relativa. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus, ou seja, tomam posse da imortalidade gloriosa. E Kardec encerra assim: podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. E é aqui que tem uma diferença no Espiritismo. Porque em muitos segmentos religiosos ou espiritualistas, o anjo é um bichinho de pelúcia. Eu vi um anjo. Não é? Ele era uma criancinha, ele não falava. Gente, está mais para zombeteiro do que para anjo. O espírito puro mesmo é uma potência intelectual e moral. Uma potência. E aqui o Kardec vai dizer: eles dirigem a nossa evolução. Dirigem, nos auxiliam, nos inspiram, sempre para o bem. Eis então a escala espírita e eis a classificação dos espíritas. Portanto, devemos e podemos conviver com os espíritos, mas primeiro, identifica a que grau da escala espírita pertence o espírito com o qual você está se comunicando. E segundo, faça uma reflexão: que tipo de espírito é você? Um espírita experimentador? Um espírita imperfeito? Um espírita exaltado? Ou um espírita cristão? Nós que já sentimos a bênção do Consolador prometido em nossas vidas, ansiamos por nos tornarmos espíritas cristãos e entrar em contato com os bons espíritos, para que a nossa convivência traga frutos de sabedoria e de amor para o cotidiano das nossas vidas. Muito obrigado pela sua atenção.